vamos continuar a falar sobre os conceitos e termos aplicáveis à metodologia BIM. Então, paramos nos usos do BIM. Agora vamos falar um pouquinho sobre o ambiente comum de dados, ou a sigla em inglês CDE. A base de estudo do ambiente comum de dados é 19.650, né? Foi recentemente publicado em 2022 a parte 1 e a parte 2. A gente, né, teve acesso também às versões em inglês, são 5 partes ao todo, e no Brasil ainda a gente está no processo de tradução. Mas a parte 1 já traz o conceito de CDE, e ali ele fala então que o ambiente comum de dados ele tem a função de sustentar todo o processo de gestão da informação durante todo o ciclo de vida do empreendimento, ou seja, né, tudo que é relacionado à informação daquele empreendimento precisa estar dentro do ambiente comum de dados, né, centralizado em um único lugar. E além de possibilitar, né, toda a gestão da informação, né, durante toda a vida útil dos empreendimentos, a gente também tem algumas funcionalidades que facilitam então a comunicação e a colaboração entre todos os envolvidos. E assim você tem a garantia e a confiabilidade de todas as informações, né, e que todos tenham acesso a essa informação quando necessário. Então, o ambiente comum de dados para um processo BIM, ele é a chave, né, de todo o processo, justamente porque ali a gente vai ter essa interlocução, né, entre todos os envolvidos, seja contratante e contratada, seja todos os projetistas. Então a gente tem fluxos de trabalho, né, que a gente vai ver lá na frente, que podem ser fluxos de trabalho de elaboração de projeto, de coordenação de projeto, fluxo de trabalho de fiscalização de projeto, né? Então eu não vou somente também trabalhar na etapa de projeto. Depois na obra, né, vou ter informações, vou alimentar esse modelo com informações para a parte de, né, pensando em pós-obra, ocupação e manutenção, e também depois, quando tiver uma reforma, uma ampliação naquela edificação, você também pode incluir informações e realmente fazer a gestão, né, dessa edificação durante toda a vida útil. O CDE, né, o governo do estado do Paraná, adquiriu recentemente uma plataforma, e quando a gente for abordar um pouquinho esse tema lá na frente, eu vou falar especificamente de como está esse processo. Bom, ainda na parte de conceitos, né, é importante vocês entenderem o que é um formato nativo ou proprietário. Então, diferente do IFC, que é um formato neutro, um formato aberto, nós temos os formatos nativos. E são aqueles formatos quando você salva, né, um projeto. Então, se eu estou trabalhando em ArchiCAD, vou salvar um projeto dentro do ArchiCAD, ele vai salvar em PLN. Se a gente for trabalhar com os softwares da AutoQI, então você tem uma extensão específica para cada ferramenta. Esses então são os formatos nativos. Mas dessas ferramentas BIM, você consegue também exportar, né, como eu já falei, o formato neutro, que é o IFC. E normalmente o que a gente trabalha, né, para fazer, né, toda a compatibilização e toda a análise do projeto, nós vamos trabalhar com a parte que é mais fácil, né, para a gente conseguir integrar todo o projeto com a extensão IFC. Falando um pouquinho do BIM Collaboration Format, que é o BCF, nós vamos trabalhar bastante, né, tanto com o IFC quanto com o BCF, sempre na lógica do OpenBIM. Então é importante vocês terem em mente, né, esses conceitos também, mesmo que o professor Sérgio X já tratou alguns. Aqui é realmente consolidar esse entendimento e alinhar esse entendimento para que vocês tenham condições de acompanhar as próximas unidades. Então, o BIM Collaboration Format, né, o BCF, ele também é desenvolvido, né, e certificado pela Building Smart, e ele veio então para facilitar a comunicação, né, essa troca também de informação, troca de dados entre todos os envolvidos no processo, né? Então facilita muito quando a gente encontra alguns problemas, né, se a gente encontra problemas nos projetos, nós identificamos esses problemas e reportamos, né, para correção, seja da nossa contratada,
reportamos no formato BCF. Então, ele é um relatório, né, que vai vincular imagens, um modelo ali, fica muito mais fácil de você enxergar onde está o problema. Então, a partir do momento que você exporta esse BCF, né, a contratada vai abrir no seu software nativo, se ela está elaborando dentro do ArchiCAD, ela consegue abrir esse BCF dentro do ArchiCAD e aí, então visualizar quais os problemas daquele projeto de uma forma muito mais ágil do que aquela que a gente, né, normalmente trabalha, que é um formato Excel, um formato Word, para relatar os problemas e as inconsistências levantadas no projeto. E aí a gente tem outro conceito muito importante, né, que é o modelo federado. Aqui, quando a gente vai federar todos os projetos, né, então a arquitetura foi desenvolvida no ArchiCAD, elétrico foi desenvolvido no KBuilder, o estrutural foi no Tekla Structures. Então, a partir do momento que eu tenho esses 3 IFCs, né, eu vou conseguir uni-los. E a partir do momento que você coloca todos em um único lugar, né, então você está federando esse projeto. E a gente vai usar muito, né, porque nós vamos trabalhar de análise qualitativa e compatibilização de projetos, e sem a federação, né, é praticamente impossível a gente fazer esses tipos de análise. Então, aqui para ficar um pouquinho mais fácil o entendimento, né, eu tenho exemplos aqui, né, de federação dentro do software ArchiCAD. Então, eu quero trazer, né, os meus modelos também como referência para o meu software de modelagem. Nesse caso, eu estou trazendo, né, eu estou trabalhando o arquitetônico dentro do ArchiCAD, preciso entender como está, em que momento está o meu projeto estrutural, o meu projeto elétrico, então eu consigo trazer, né, de uma forma que facilite, né, por meio de, dentro do ArchiCAD, por meio de módulo associado, eu consigo visualizar, né, como está e se tem algum impacto no meu projeto arquitetônico em relação às demais disciplinas. Então, você já consegue fazer algumas análises dentro do próprio software de modelagem, né? Não são todos, mas a gente sabe que o ArchiCAD, o Revit, ele já tem algumas funções que facilitam essa integração e também você consegue fazer algumas análises que também não deixam de ser qualitativas de alguma forma de compatibilização de projeto, né? Mas não é a ferramenta mais adequada para isso. É possível, né, você trazer e importar os IFCs, mas não é a ferramenta mais adequada para fazer análise qualitativa e compatibilização. Mas só para vocês entenderem que eu consigo federar, né, os modelos dentro de uma ferramenta nativa. Então, só para vocês entenderem como funciona dentro do ArchiCAD. Aqui é um outro exemplo, aí sim, já dentro de uma plataforma que a gente denomina de ambiente comum de dados. Esse é o USB Platform da ACA. Então, ali você tem a partir do USB Browser. O USB Browser ele é gratuito, né? Então, você consegue federar e visualizar todos os modelos. Então, isso é um facilitador muito grande aí para quem recebe esses modelos, não tem como visualizar. Então, o USB, né, já fica a dica, o USB Browser você consegue ter essa visualização de todos os modelos e também fazer algum tipo de análise. Então, aqui eu trouxe todos os IFCs, né, e aí eu consigo abrir, federar, né, os modelos. O ideal é que você não abra todas as disciplinas de uma vez, né? Mas se você abrir, dependendo do tamanho do projeto, isso vai pesar e vai travar um pouco, né? Então, o ideal é que você abra 2, 3 disciplinas de cada vez. Mas aqui, então, vocês têm ainda algumas funcionalidades, mesmo dentro do gratuito, que você consegue, né, ocultar, visualizar, fazer corte, que já facilita bastante, né, o entendimento do projeto. E esse é um outro exemplo, né, de federação. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o Solibri, porque é uma ferramenta bem interessante para quem faz compatibilização de projeto e também análise qualitativa. Vocês daqui a pouco já vão entender um pouquinho, né, quando eu falo de análise qualitativa, né, estou me referindo à análise de informações
gráficas e não gráficas, mas não de solução de engenharia e arquitetura. Aqui, então, dentro do Solibri, a gente tem várias opções, né, de federação e de análise automatizada, né? Então, o grande diferencial aí que a gente tem do Solibri é realmente a parametrização de regras, criação de conjunto de regras. Também a gente tem outras ferramentas, né? Por exemplo, o Navisworks da Autodesk, que você também consegue federar e ter essa visualização, além de automatização de algumas análises. Porém, eles são bem diferentes, né? Então, quando eu falo do Solibri e do Navis, eu não posso dizer que são ferramentas que são relativamente ali, fazem a mesma coisa. Realmente o Solibri ele tá um pouco mais fora da curva, realmente não tem nenhum software no mercado que faz o que o Solibri faz hoje. Bom, gente, vamos parar por aqui. Daqui a pouco retornamos.